Bom, vamos aqui ao nosso exemplo da aplicação da lei de Hess. Como havia falado a vocês, na lei de Hess o que importa é o estado inicial e o estado final do processo. E a aplicação da lei de Hess é feita através de um sistema de equação. Então, dando um exemplo bem simples aqui. Veja que nós temos duas reações aqui e essa reação embaixo. Essas reações de cima chamamos de reações, intermediárias. Essa de baixo aqui é chamada de reação global. Então é essa que vai importar a entalpia. Essa daqui que a gente tem que encontrar a entalpia. Então o que vai acontecer? As reações intermediárias, a soma delas resultará nessa reação. Então veja que eu estou somando essas duas reações. Como eu falei para vocês, é um sistema. Se é a aplicação de um sistema, o que tiver do mesmo lado, soma. E o que tiver em lados opostos, subtrai. A seta funciona como o quê? Uma igualdade. Certo, pessoal? Então vejam aqui, se ela funciona como uma igualdade, e acabei de afirmar a vocês, o que está do mesmo lado, soma. E que em lados opostos, subtrai. Então vejam aqui. Se nós observarmos, eu cortei aqui, não foi? Por que eu cortei? Porque na primeira reação, o monóxido de carbono está onde? Nos produtos. E o monóxido de carbono na segunda reação está onde? Nos reagentes. E eu acabei de afirmar a vocês que está do mesmo lado, soma. Lados opostos, subtrai. Então, nesse caso, eliminamos CO2 com CO2. Sobrou quem? Carbono grafite. E aqui, gás oxigênio e gás oxigênio está do mesmo lado? Então, vamos somar os dois. Ao somar os dois, dá o quê? Uma molécula de gás oxigênio. E aqui sobrou quem? CO2. Não estamos somando as duas reações? Então, vamos aqui, comigo. A somatória, isso aqui vai ser a soma do valor do ΔH da primeira reação mais o ΔH da segunda reação. Então, nesse caso, ΔH igual a quanto? Menos 110 mais menos 283. Lembramos? Mais vezes menos dá o quê? Menos. Então, ΔH vai ser igual a menos 393 kJ por mol. Ok, meu? Então, está aqui um exemplo simples. Bom, vamos ao nosso segundo exemplo, da aplicação da lei de Hess. Aqui, nesse caso, nós temos uma reação mais complexa. Vejam que a reação global é a formação de quem? Do gás metano. Como é um sistema, as substâncias que estão nas reações intermediárias e que se encontram na reação global têm que obedecer a mesma ordem cronológica. Como assim ordem cronológica? O que vai dizer a ordem é a reação global, que é a reação principal. O que tiver nos reagentes na reação global, aqui tem que aparecer também nos reagentes. Então veja aqui, o que nós temos na reação global, nos reagentes? Carbono, grafite e gás de hidrogênio. Então vamos olhar aqui, nas reações intermediárias. Carbono, grafite está onde? Nos reagentes, reagente. Está obedecendo a mesma ordem. Beleza. Então não mexemos nessa reação. Gás de hidrogênio, reagentes. Gás de hidrogênio, reagentes. Então também a gente não mexe. Agora na reação global, quem está nos produtos? Gás metano. Só que aqui, na reação intermediária, gás metano está onde? Nos reagentes. Aqui está onde? Nos produtos. Vejam que não está na mesma ordem da reação global. Então como é que fazemos quando ocorre isso? É simples. A substância que apresenta na reação global e lá na reação intermediária não segue a ordem da reação global, você tem que colocar na mesma ordem. Como assim? Se aqui está no produto, aqui também tem que se apresentar no produto. E aí fazemos aqui forma fácil. É só inverter a reação. O que é produto vai se tornar reagente. E o que é reagente vai se tornar produto. E ao inverter a reação, o que vai acontecer com o sinal da entalpia? Vai modificar. Nesse caso, é negativo, vai se tornar o quê? Positivo, porque invertemos a reação. Lembramos, se a reação direta ela é exotérmica, a inversa será o quê? Endotérmica e vice-versa. É sempre nessa ordem.
Agora, outro fator, olhar a parte dos coeficientes. Vejam, aqui a gente tem quantas moléculas de água, de gás de hidrogênio? 2. E aqui a gente só tem uma. Se aqui tem 2, aqui nós teremos 2. Até então, por quê? Porque as substâncias que não estão presentes na reação global e que só estão presentes nas reações intermediárias, elas são obrigatoriamente eliminadas. E quais seriam as substâncias? Vamos aqui, ó. Tem água na reação global? Não. Então tem que eliminar a água. Se nós olharmos aqui, nós temos quantas moléculas de água? Até então nós tínhamos uma. E aqui nós temos quantas? 2. Se aqui tem 2 e aqui só tem uma, uma, então tem que ter a mesma quantidade para poder eliminar. Então por isso também que eu multipliquei por 2, para poder eliminar molécula de água com molécula de água. Ah, vai ter hora que vai poder dividir? Vai. Ah, se eu precisar multiplicar por 3, multiplica. Pelo valor que seja necessário para que se elimine as substâncias que não estão presentes na reação global. Então, por isso que eu multipliquei a primeira reação por 2, para poder eliminar essa molécula de água com essa. Consequentemente, o que acontece? Se eu estou multiplicando essa reação por 2, a entalpia também será multiplicada por 2. Vale lembrar que a entropia é proporcional a 1 mol. Se eu estou multiplicando a reação por 2, então vai ser 2 mols. Então, será 2 vezes a entropia da água. Ok, pessoal? E aí, dessa forma, podemos eliminar. Ó. E aí, como é que procedemos? Vejam, eliminamos essa molécula de água com essa molécula de água. Quem a gente pode eliminar? Com a inversão, ó, CO2 está nos reagentes e CO2 está onde? Nos produtos. Se não estão na mesma ordem, lembra que eu falei para vocês no exemplo anterior? Se está do mesmo lado, soma. E lados opostos, subtrai. Então, cortamos CO2 com CO2. Faltou alguém ser eliminado nessa ordem? Né? Só faltou quem? Gás, oxigênio. Se nós pegarmos aqui, ó, 2 vezes 1/2 dá quanto? 1. Não está no mesmo lado? Então, somando esse com esse, dá quanto? Ó? 1 mais 1 dá quanto? 2. Com menos 2, então podemos eliminar gás, oxigênio com os gás, oxigênio. E aí, dessa forma, nós teremos a nossa reação global. E aí, ó, somamos os devidos valores. 2 vezes a entalpia da primeira reação, mais a entalpia da segunda, mais a entalpia da terceira. Lembramos que na terceira, como houve inversão da reação, também modificou o sinal. Deixou de ser negativo para se tornar o quê? Positivo. Consequentemente, o resultado da reação global, o ΔH da reação global será igual a quanto? Menos 74 kJ por mol. Valeu, galera. E aqui nós encerramos a nossa aula de lei de Hess, a segunda parte termoquímica. E na próxima aula a gente vai falar sobre energia de ligação. Um grande abraço.